Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos gratos. Hoje, dia 29 de maio de 2020, 9h15 da manhã. Estamos aí findando o mês de maio e estamos gratos a Deus que até aqui o Senhor Deus tem guardado a nós. Eu louvo a Deus e agradeço a Ele também pela nossa congregação da Carlos Pujato, porque até aqui o Senhor Deus tem guardado também a cada um dos nossos amados irmãos. Eu quero trazer uma reflexão da Palavra de Deus nesta manhã, que está registrado no capítulo 1 de Provérbios, do versículo 20 em diante. Enquanto você aí procura, eu quero estar convidando você para poder estar participando da nossa campanha de oração. A partir das 17 horas, estamos ali na nossa igreja, de joelhos dobrados, clamando ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus, e orando pela nossa nação, pela nossa família. E eu convido você, se você puder, estar conosco, participando. Isso trará um resultado, porque a Bíblia Sagrada diz que Deus, ao olhar para um coração contrito e uma alma quebrantada, não desprezará. E mais do que nunca nós precisamos da misericórdia de Deus e da bênção de Deus sobre a nossa vida. Pois muito bem, em Provérbios capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 33, diz assim a palavra do Senhor: A suprema sabedoria antes só na mente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama. Às entradas das portas e na cidade prefere as suas palavras. Até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escarneio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve a quem desse atenção, antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirarei na vossa perdição, e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa petição como tormento, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborrecem o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos o destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Provérbios capítulo 1, versículo 20 até o versículo de número 33. Meus amados irmãos, estamos vivendo em uma crise que já fazem meses, para dizer a verdade, desde o início, desde o final do ano passado, é se falado desta pandemia chamada coronavírus,
As notícias que chegaram até nós antes estava somente na Ásia, depois passou para a Europa e acabou chegando aqui no Brasil. E esta pandemia tem trazido muitos prejuízos econômicos, prejuízos familiares, guerras, pelejas, tem trazido transtornos, tem trazido enfermidades psicossomáticas, onde pessoas estão sofrendo de ansiedade, onde as pessoas estão desesperadas, muitos amedrontadas e realmente com muito medo. Mas nós, a Igreja do Senhor Jesus, temos que tomar uma posição. Mas mesmo diante de toda essa crise, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo, uma coisa que eu percebi é que o pecado, a dureza de coração e a desobediência, ela continua, podemos dizer assim, atuante e forte no coração dos homens. E eu quero dizer que em nós também, a Igreja do Senhor Jesus, se nós não tomarmos cuidado, não vigiarmos, o nosso velho Adão, ele pode aparecer a qualquer momento, a qualquer instante. Nós, seres humanos, brasileiros, vamos dizer assim, não estamos acostumados a essa rotina de ficarmos enclausurados, não podemos sairmos, não podemos interagirmos com outras pessoas. E isso acaba trazendo sobre nós, vamos dizer assim, uma carga que muitas vezes a gente não consegue suportar. Mas, voltando ao assunto, o rei Salomão, no capítulo 1, a partir do versículo 20, ele vai usar uma linguagem figurada. Ele vai apresentar aqui a sabedoria como se fosse uma heroína, uma pessoa que está pelas ruas, pelas esquinas, no meio da multidão, clamando, para ver quem possa ouvi-la, para que possa proceder bem diante de Deus. E mesmo diante da crise a qual nós estamos enfrentando, observamos que o crime organizado, ele continua atuante mais do que nunca. As obras da carne, a qual Paulo se refere na sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, parece que tem aflorado mais ainda com as pessoas dentro de casa. E volto a dizer, eu, mesmo sendo pastor, se eu não vigiar, estas obras da carne, elas podem operar em mim também, como em cada um dos irmãos. Pode trazer desespero, pode trazer descontrole, pode trazer ansiedade, insônia, pode trazer pânico. Então, nós devemos tomar muito cuidado. E como nós poderemos nos guardar disso, pastor? O rei Salomão, ele nos traz uma advertência. Ele vai trazer, vamos dizer assim, como se desenvolve as engrenagens que desenvolvem a desobediência no coração do homem, fazendo com que ele não atente para a palavra de Deus, mesmo no momento crítico ao qual nós estamos vivendo hoje. A prostituição continua, nós vemos que a malignidade, a maldade, a crueldade, a desordem,
a porfia, as brigas, as lutas, os lares entrando em colapso, o feminicídio tem aumentado muito. E outra coisa que tem me preocupado também, que agora está entrando o infanticídio, pais, mães matando seus próprios filhos. Nós temos visto então que a maldade no coração do homem tem aflorado. E isso é resultado da desobediência à palavra de Deus. Mesmo que nós fomos chamados pela Bíblia de ovelhas e sabemos o que devemos fazer ou o que é certo para fazer, nós muitas vezes, ou infelizmente, não praticamos isso, não fazemos isso. Aí nós vemos então o rei Salomão colocando a figura da sabedoria como uma heroína corajosa, que ela está pelas ruas, pela multidão, nos tumultos, nas encruzilhadas, gritando com alta voz, dizendo: quem quer sabedoria para poder proceder diante das situações a qual estamos vivendo. Mas muitos não dão, infelizmente, atenção à sabedoria. A primeira coisa que eu observo nestes versículos que o rei Salomão escreve é que a sabedoria, ela está disponível a todos nós. No versículo 20 e o versículo 21 diz assim, a suprema sabedoria altissonamente clama de fora, pelas ruas levanta a sua voz. Ou seja, ela clama, ela roga, ela está à disposição. O apóstolo Tiago, em sua carta, diz: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que ele está pronto para dá-la sem lançar em rosto. A segunda coisa que eu observo aqui na questão da sabedoria é que ela, infelizmente, apesar de clamar, apesar de estar no meio das pessoas clamando, ela é ignorada, ou seja, as pessoas tentam buscar em si mesmo soluções, respostas da sua maneira, ou seja, é a velha história do homem não querer se sujeitar à vontade de Deus. O versículo 24 e o versículo 25 diz isso: como a sabedoria ela é ignorada e menosprezada. Diz assim: visto que eu clamei e vós recusastes, estendi a mão e ninguém se importou. Visto que rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Então nós vemos que ela está pronto a atender a todos aqueles que querem a sabedoria. Mas a maioria das pessoas, ou muitas vezes até nós, ignoramos o clamor, a voz da sabedoria para nós. E isso produz em nós graves consequências. O versículo 26, o versículo 28, 31 e 32 mostra isso. Se você quiser me acompanhar, o versículo 26 diz assim: também eu me rirei no dia da vossa calamidade, por não querer se submeter à vontade de Deus, não querer ou guardar a palavra de Deus, não somente os mandamentos, porque os mandamentos fazem parte da palavra do Senhor. Não é só guardarmos um mandamento, ou seja, uma parte da palavra do Senhor,
mas guardar toda a palavra do Senhor no nosso coração. E toda a palavra do Senhor, ela tem a sabedoria divina para a nossa vida. Aí nós vemos então que a sabedoria diz o seguinte: também eu me rirei no dia da vossa calamidade, e zombarei quando vos sobrevier o terror. O versículo 28 diz assim, então me invocarão, porém eu não responderei. Diligentemente me procurarão, porém não me acharão. O que Salomão está dizendo aqui é o seguinte: a sabedoria está disponível, as pessoas ignoram. A sabedoria, diz a Bíblia Sagrada aqui no capítulo 1, versículo 7, que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, por as pessoas não temerem a Deus, não quererem saber o que Deus tem para elas, o que Ele revela na sua palavra, para que a gente possa proceder de maneira correta, com prudência, com sabedoria, já que as pessoas desprezam a sabedoria, então virá a calamidade, virá o terror. E no momento em que essas pessoas forem buscar, entenda bem, o que o rei Salomão aqui está dizendo, que elas me invocarão, porém não responderei, diligentemente me procurarão, porém não me acharão, não é porque elas estão procurando, porque estão arrependidas. É isso que Salomão está dizendo. Elas não estão arrependidas, elas querem somente para aquele momento a solução, mas continuarão em desobediência a Deus. Por isso que a sabedoria está dizendo: vão me buscar, mas não vão me achar. O versículo 31, ele vai dizer assim: portanto, comerão do fruto do seu caminho, ou seja, as escolhas erradas que fizeram, a desobediência a Deus, isso trará consequência, e eles comerão fruto desta escolha. Continua mais dizendo: e se fartarão dos seus conselhos. O versículo 32 diz: pois o retroceder, na minha tradução, dos estúpidos, em outro está loucos, retroceder dos estúpidos os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. Então nós vemos que a sabedoria está à disposição, há quem despreze, e o resultado de quem despreza. Tudo isso está ligado a uma coisa só: se submeter à vontade de Deus, amar a palavra do Senhor, os conselhos, os mandamentos, as promessas que nelas estão contidas. Muitas vezes nós, e eu me coloco junto, preferimos estar atento às notícias, coisas que estão acontecendo, do que nos deleitarmos na palavra do Senhor. E como a chave que Deus deu, vamos dizer assim, o conselho que Deus deu a Josué para que ele fosse vitorioso, podemos dizer que está ligado a obedecer. Ele diz assim, medita na minha palavra dia e noite, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E ele diz mais: e faça tudo quanto eu falei através do meu servo Moisés, a qual ele te mandou fazer. Então, o resultado dessa palavra de Deus a Josué, que é, no contexto geral, obedecer, traria a ele vitória diante de tudo que ele iria enfrentar na nova Canaã, na terra prometida. Nós vemos então que nós devemos, primeira coisa, entendermos que podemos errar e erramos,
não atentamos para o conselho do Senhor, por isso pecamos e colhemos o fruto deste pecado. O capítulo 29 de Provérbios, verso 1, diz assim: aquele que, sendo muitas vezes repreendido, endurece a sua cerviz, será de repente destruído sem que haja remédio. Aqui há uma advertência para nós. O Senhor Deus, Ele fala a nós, Ele nos traz advertência. E se nós não quisermos ouvir essa advertência, certamente seremos destruídos, porque não quisermos ouvir a voz de Deus. Então nós vemos aqui que essa palavra aqui, sendo repreendido, a palavra repreendido aqui quer dizer sendo corrigido, sendo levado a ser convencido do erro. É como se Deus estivesse dando alguns cutucões. Eu me lembro-me quando criança, lá em Manaus, quando eu fazia alguma arte. Isso é muito difícil hoje acontecer, mas ao sair da igreja, no meio do caminho, a minha mãe ia me aconselhando de uma maneira mais severa, e algumas vezes ou levava uns cascudos ou levava um puxão de orelha por não ter procedido de maneira correta dentro da casa do Senhor. Então, meus queridos, nós devemos atentar para esta palavra que o rei Salomão deixou para nós e pegarmos esta palavra e olharmos para o que está acontecendo no mundo que nós estamos vivendo hoje. Pegarmos esses versículos aqui, colocarmos como espelho e ver se o mundo está contrário ao que está escrito aqui. E tomarmos cuidado para não sermos influenciados, porque somos muito fáceis para sermos influenciados pelo mundo ao qual nós vivemos. Conta-se uma história, e eu encerro, que há um homem que ele comprou um carro, só que ele não quis seguir as normas do vendedor. Ele tinha que fazer a revisão nos primeiros 5.000 quilômetros, depois nos 15 e assim por diante. Mas ele não deu crédito a isso. Quando a luz do carro começou a amarelar, mostrando que precisava de revisão, ele simplesmente ignorou. Quando avermelhou, ele ignorou mais ainda, até que chegou um momento, o dia em que o carro não pegou mais. E ele então foi até ao que construiu, e o que o construiu falou o seguinte: você não obedeceu às normas estabelecidas para que seu carro pudesse continuar. O prejuízo foi que ele teve que comprar um motor novo. Meus irmãos, a palavra de Deus está cheia de advertências, e essas advertências são advertências de amor e de misericórdia. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, fala o seguinte: Senhor, nós não somos consumidos pela tua ira por causa da tua misericórdia. E a tua misericórdia, ela se renova a cada manhã. Que nós possamos refletir nisso e colocarmos em prática na nossa vida cristã aquilo que Deus tem para a nossa vida. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e santo e poderoso que está no céu, eu quero apresentar a cada um dos nossos irmãos que aqui estão, pedindo a tua bênção sobre a vida deles, que tu possa nos ajudar, que tu possa, Senhor meu Deus, estar dando a nós, ó Pai querido, a oportunidade de fazer o que é certo, obedecendo a tua palavra e fazendo a tua vontade, em nome de Cristo Jesus. Guarda, abençoa cada um dos nossos irmãos, aqueles que estão enfermos. Apresento a todos, Senhor. Se eu esquecer de algum nome,
mas que todos, ó Deus, que estão enfermos, acamados, a irmã, Senhor, Macedo, que está ali naquele hospital, irmã Francisca, tem misericórdia dela, abençoe a vida dela e toda a sua casa, a todos os irmãos, abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus.